Gente, estamos começando o primeiro podcast relevante. Eu sou o pastor Aldo e hoje eu estou recebendo a minha esposa, a pastora Rebeca, no podcast 00. Estamos no 01 aqui, começando hoje o primeiro podcast relevante. Eu estou muito feliz com o convite que eu fiz a mim mesma de entrevistar, né? É verdade. Eu tô aqui de convidada, mas vou fazer umas perguntas para que a gente possa conhecer mais o pastor Aldo Giovanni. Ótimo. Né? Então, vamos eu lá. não sei quem tem curiosidade de saber mais sobre a minha vida, mas você que é curioso, que gosta de saber da vida alheia, esse é o seu momento. Então, bora. Primeiro, já vamos começar assim. Quem é Aldo Giovanni? Mas você tem que falar em um tweet, 150 caracteres. Se você tivesse que definir numa frase pequena, quem é Aldo Giovanni? Eu sou um homem redimido em Cristo. Amém. Isso é o suficiente. Mas tem muito mais coisa depois disso, né? Eu acho que tem muita gente que pergunta assim, quando eu ando pela cidade, né, Campo Grande, você é daqui? Eu falo, não sou daqui. E aí a pessoa pergunta, você é de onde? E aí demora, né, pra falar. Inclusive... Valeu, Randanã. Inclusive, essa é a segunda pergunta. Onde você nasceu e por que você fala que você é baiano? Porque a vida é minha. Eu nasci em Recife. Eu nasci no Seminário Batista do Norte, quando os meus pais estudavam lá. Então você é recifense. De nascimento. Eu sei que talvez é difícil de explicar, mas eu nasci em Recife. Mas os meus pais são baianos, meus avós são baianos, meus bisavós são baianos. Então... E os tataravós também são baianos. E eu tenho sangue baiano. E eu fui criado na Bahia. Eu morei em Recife até os meus 4 anos de idade. E quando eu comecei a falar vice e titio e titia, aí me removeram de lá e me mandaram pra Bahia. Há tempo de ficar com sotaque baiano. Ia ser uma mistura muito maluca, né? Um soteropolitano com sotaque de pernambucano. Entendi. Mas eu sou baiano por tudo, né? Eu fui... assim, em termos da minha concepção, segundo contam os meus pais, eu fui concebido na Paraíba, numa missão que eles estavam fazendo. Eles estavam numa missão pela Igreja Batista, né, pela faculdade, e eu fui concebido então, lá. É um homem do mundo. Eu sou. Então a gente já aproveita para a próxima, que é quais cidades você já morou? Então, e por quê? Os porquês são diversos, né? Mas olha, eu nasci em Recife. Porque meus pais moravam lá. Aí eu me mudei para Salvador. Depois eu morei em Senhor do Bonfim, que é uma cidade que fica no interior da Bahia, próximo a Juazeiro e Petrolina, só para você ter uma noção, assim, sabe? Entrando assim... A galera não sabe nem o nome dos estados, quem dirá da cidade. Se você é ruim em geografia, estude um pouco. É importante estudar geografia. Mas direção ali de Feira de Santana, entrando para o interior da Bahia, direção a Juazeiro. Eu morei numa cidade chamada Senhor do Bonfim por 7 anos. Painho era pastor da primeira igreja batista em Senhor do Bonfim. E eu sempre fui filho de pastor. A vida inteira. São 35 anos filho de pastor. E carrego comigo também essa parada de se mudar de cidade. Uhum. E aí, de Senhor do Bonfim, eu voltei para Salvador. De Salvador, nós fomos para Curitiba. Maior choque cultural na sua foi terrível, vida. Porque você sai de um país e vai para outro. Porque o Brasil é muito grande, é enorme. Assim, eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do tamanho que o Brasil tem. Mas o Brasil é enorme. E nós saímos de Salvador, fomos para Curitiba. Um choque cultural assim, enorme. A única coisa que a gente tinha igual era a língua. E olhe lá. Porque na Bahia a gente fala baianês, a gente fala um outro idioma na Bahia. E foi um choque muito grande, né? Eu tinha ali 15 anos e eu mudei para um condomínio que era uma rua, né, e as casas. E na casa da frente eu morava um outro adolescente também, e eu demorei 1 mês para conhecer esse menino. Foi uma coisa assim bem esquisita, sabe? O que é normal lá, mas na Bahia todo assim, mundo você tá mudando, os caras já vêm te ajudar na mudança, a descarregar o caminhão e tal, entendeu? É uma coisa comum. E em Curitiba foi bem diferente, assim. O clima também muito diferente, né? O meu primeiro inverno, a gente mudou em dezembro. Em junho, eu peguei -3.
Foi a coisa mais absurda, assim, que eu vi na minha vida. Porque eu ainda tava esfriando o corpo de Salvador, Você sabe? nunca tinha nem passado perto dessa temperatura. E aí a gente não tinha roupa, e a gente ganhou um monte de roupa. E uma das roupas que eu ganhei é um casaco chamado Japona. Quem mora em Curitiba sabe o que é Japona. É um casaco que começa em você e termina lá no teu pé. Tipo um sobretudo que vai até o meio da coxa, assim, sabe? É muito Bem grande. peculiar. E aí, era, assim, a prova de chuva também. Era um, assim, um equipamento de vestimento que eu usei por muito tempo. Era tipo de sobrevivência mesmo, sabe? Mas... Vai pro museu, Aldo Giovanni. Cadê essa peça? Eu dei pra outra pessoa que precisava mais do que eu, né? Porque assim, roupa boa a gente doa. Tá lançada a campanha. E aí foi assim, um choque muito grande. E eu mudei, era 2001, mudei pra Curitiba. Ali por volta de 2008, eu fui morar em Manaus. Morei em Manaus por uns 6 meses. Também em outro país. Outro país. Saí de um e fui para outro. Completamente diferente da Bahia e de Curitiba. Então, tem suas peculiaridades. O povo muito bacana, mas faz um calor terrível. É Sauna. muito úmido. E tive experiências grandes com Deus ali naquele lugar. E depois voltei para Curitiba. Comecei minha faculdade de teologia. Mudei para Israel, que eu morava num condomínio ou num kibbutz chamado Yad Hashmonah. A galera já quer saber de cara o que você foi fazer em Israel. Porque todo mundo vai para Estados Unidos fazer um intercâmbio, não sei o quê. Vocês são muito mainstream, cara. Muito. Do nada, Israel. Como você fala foi assim, para... nos Estados Unidos. Grandes coisas. Ninguém tá nem aí. Mas você fala assim, amor em Israel. Meu Deus, e você o mundo tá vivo. Você tá aqui contando a história, parecendo que lá vive chovendo bomba. Sim, mas é o que a Globo mostra. É o que a mídia internacional mostra. Mas Jerusalém é a cidade mais segura que eu já estive na minha vida. Campo Grande é mais perigoso que Jerusalém. Como pode? Assim, eu nunca vi um tiro e todo mundo anda armado, né? Você anda na rua, você vê pessoas usando metralhadora, assim, militares, claro, né? Mas todo mundo anda, porque tem o militar, tem a polícia, tem os agentes também de segurança. Então todo mundo anda com a arma exposta, é normal. É super comum. E aí em Israel você trabalhava? Eu trabalhava em Israel, eu morei no kibbutz que eu morava. Todos os kibbutz, eles têm uma forma de sustento. Isso, o que é um kibbutz, para começar? O kibbutz é uma comunidade. Quando Israel começou, certo? Depois que se tornou independente, que os judeus voltaram para a terra, década de 60, eles fundaram várias comunidades chamadas kibbutz. E era um sistema meio socialista, era um sistema socialista que eles usaram para começar o país. Importado ali da Rússia, quando ainda existia a União Soviética. Então eles trouxeram, olha os carros passando na rua. Eles trouxeram essa herança de desenvolvimento de sociedade e de comunidade da União Soviética. Então, eram várias comunidades e cada comunidade tinha que desenvolver alguma coisa para se manter. Uhum. Então, não tinha um país formado... Autossustentável. Não era autossustentável o país. O país ainda estava começando. Então, existiam os kibbutz. E vieram judeus de várias partes do mundo. E essas famílias que fundaram o lugar onde eu morei, eles eram finlandeses. E eles colocaram esse nome de Yad Hashmonah, porque significa a mão dos 8. E eram 8 famílias que saíram da Finlândia e foram para Israel para viverem a vida deles lá e desenvolverem tanto a fé quanto a cultura e etc. no país que era deles agora. Então... E aí é a região que ele está instalado? A região onde o Yad Hashmonah está instalado é também a região onde os historiadores dizem que ficou a Arca da Aliança. Na casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom. Foi quando Davi foi lá na casa de Obed-edom e pegou a Arca e levou de volta para Jerusalém. E aí ele fez aquele monte de sacrifício, etc. Então, é um lugar especial para todos, assim, tanto para os judeus quanto para os cristãos. É um kibbutz, mas é tipo um hotel. É um hotel. A forma de sustento deles é um hotel. Então, quando eles chegaram, eles fundaram um hotel. Eles montaram um hotel e as casas também. Então, é uma área grande, tanto que a gente andava de carrinho de golfe lá,
para poder chegar nos quartos e tal. Não é um hotel vertical, é um hotel horizontal. Ele é espalhado, são vários quiosquezinhos, assim, sabe? Tudo de madeira, a coisa mais linda do mundo, assim. Sauna, porque finlandês, né? Então, a sauna era maravilhosa deles, então... Você podia usar? Podia usar, podia usar. Eu podia usar, eu tinha Academia que usar. Também? Academia também. Por quê? Eu trabalhava como segurança noturno. Isso, com esse porte que eu tenho, monstruoso, treinamento militar altíssimo. 15 quilos a menos. 15 quilos a menos eu tinha, era só o pó da rabiola, coitadinho. Era só a cordinha da descarga. Mas fala da oração que você fez com Deus, Mas eu fiz uma né? oração. Gente, eu fiz várias orações na minha vida. Voltando para Manaus rapidamente, que eu lembrei. Antes de ir para Manaus, eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, eu sei que Manaus é muito quente. Eu sei que Manaus é muito úmido e eu preciso morar numa casa que pelo menos tenha ar-condicionado, porque Curitiba é muito frio. Ia ser um disparate muito grande da vida. Já assim, a comida, etc., já era diferente. Então, muita coisa eu tinha que me acostumar. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim, cara, não custa nada orar. Custa alguma coisa orar? Sim. Não custa nada orar. E aí eu orei e falei, Deus, eu queria morar numa casa que tivesse ar-condicionado e piscina. E talvez eu pensei, menino, o que você tá orando? Que cara metido. Você não tem isso nem na sua casa. Mas era uma oração para eu ver o sinal de Deus na minha vida, da bênção dele. E eu cheguei de madrugada em Manaus e me levaram para uma casa que era num condomínio bem bacana. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi uma piscina enorme, linda. E quando eu cheguei no apartamento onde eu fiquei hospedado, tinha ar-condicionado em todos os cantos, na cozinha e tudo. Nossa. Falei assim, é aqui. Pra sempre, pra sempre. Senhor. Mas eu não sabia ainda que depois de uma semana estando em Manaus, a família que me hospedou, a família de pastores que me hospedou, que os amo tanto, eles fizeram tanto por mim, pelo ministério, por tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida, eles falaram assim, olha, você pode ficar aqui na nossa casa o tempo que você precisar. Então isso para mim foi muito marcante. Eles foram tremendamente usados por Deus para confirmar uma oração. Exatamente. Eu me tornei filho deles e a gente convivia. Ela veio no nosso casamento e tal. Então foi algo assim maravilhoso que eu vivi. Sim. E em Israel, quando você entrava lá no site de voluntário, tinha várias funções para você procurar, para você fazer lá. Porque você era um voluntário, você ganhava 200 shekels por mês. 200 shekel dá R$200. O shekel ele é parelho com o real, que é a moeda de Israel. Nada. Ou seja, eu ganhava... O seguro desespero. Era um dinheiro assim, só para dizer que você tinha dinheiro, mano. Porque... E aí, você podia ser jardineiro. Pensei, mano, vou trabalhar no sol, vou voltar igual o Malaquias. Vou voltar, meu Deus do céu, irreconhecível. Aí tinha housekeeping, que era pra arrumar camas e arrumar os quartos. Camareira, né? Bilingual. Aí é bilingual. E aí, a galera que tá ouvindo aí o podcast também, que tá assistindo, também é todo mundo bilíngue, né? Todo mundo. Pela fé. A equipe também, toda aqui, equipe bilíngue. E era isso, o housekeeping, arrumadeira. Camareira. Na Bahia chama arrumadeira, tá? Tá, desculpa. Respeita a minha terra. No seu idioma, baianês. E tinha uma outra coisa que era no sol também. Que era no sol. Eu falei, mano, sol não. Né? Meu tempo de Bahia já passou. Porque Curitiba é considerado... Você tinha morado 8 anos em Curitiba. Em Curitiba, né? Eu fui em 2010, então eu morei 9 anos em Curitiba. Em Manaus, essa primeira vez que você morou, foi quanto tempo? Eu morei 6 meses em Manaus. 6 meses, aí de Manaus... Eu fui para Curitiba, minha faculdade de teologia, a primeira faculdade, né, que eu entrei. Eu entrei primeiro na Betânia, uma faculdade muito bacana. Mas aí eu queria fazer Batista, até pela tradição familiar e tal. Eu sou a 4ª geração de crentes na minha família, 5ª geração. E de pastores a 4ª. E todo mundo batista. Falei, vou fazer uma faculdade batista, eu gosto muito do ensino, eles têm uma metodologia excelente e tal. Então, fui fazer Batista depois de um ano. Então, fiz um ano a Betânia, depois fiz toda na Batista. E depois foi para Israel. E depois, no meio eu tranquei minha faculdade e fui para Israel. Pensando, meu Deus, eu sou maluco. 23 anos, trancando faculdade, saindo do emprego para ir para Israel numa aventura. Mas eu era solteiro. Como fala na Bahia, não tinha um pinto pra dar água. Eu falei, mano, eu vou. Vão pagar minha passagem, ida e volta. E chegando lá, eu me viro.
Mas eu não sabia que ia ser tão difícil, né? Segundo dia, eu tava chorando, assim, desesperado. Falei assim, mano, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, velho. Não dá pra entender. Os caras parecem o Eminem falando, cara. Não dá pra entender nada. Falar assim, meu inglês é muito ruim, cara. Isso, é porque lá, o povo vai falar, você falava hebraico? Não, porque eles falam inglês muito bem, porém com muito sotaque. Tinha gente do mundo inteiro. É. Então, tinha gente da Iugoslávia, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Grã-Bretanha, tinha gente Grã-Bretanha, não, da Inglaterra. Então, tinha gente de tudo que era parte do mundo. E eu, né? Todo mundo falava inglês. E eu tava só wannabe, porque eu não falava nada, mano. E aí eu pensava, mano, supletivo do inglês. Cara, Ave Maria, Senhor. English American que você fazia, não sei. Eu falava, assim, mano, eu estou num nível alto aqui, velho, aqui no Brasil. Chega lá, vou arregaçar. Aí você que é estudante de inglês, ouve isso. Você é ruim na vida real. Na sala você é ótimo, mas na vida real você é horrível. Porque os caras falam parecendo o Eminem. E você fica assim, what? E aí, sabe, e você começa a aprender que as aulas de cursos não ensinam tudo aquilo que você precisa. É por isso que tem muitos cursos que estão surgindo na internet hoje, de americanos que vêm para o Brasil e ensinam inglês americano, a forma de falar no dia a dia, né? Para se comunicar com as pessoas, não se comunicar com os livros ou as fitinhas ou os CDs. Não sei de que época que você é, ou de podcast, pra você ficar ouvindo inglês e repetindo. Fita cassete. Terrível. E aí, eu cheguei em Israel. Foi uma experiência muito maluca. Por quê? Eu cheguei sozinho. Eu nunca tinha saído do país. Nunca tinha feito uma viagem internacional. Nem pro Paraguai, mano. Porque assim, quem mora aqui em Campo Grande, tem gente que mora em Campo Grande, já foi ali em Ponta Porã. E aí, tipo assim, pô, sou internacional, fui em Ponta Porã. Com medo de ser sequestrado, ter o carro roubado, mas foi. E aí, eu nunca tinha ido, cara. Eu fui sozinho. Na ida, eu levei um violão. Não sei o que tinha na minha cabeça, mas eu levei. Foi muito bom ter levado, mas foi um trambolho. Eu levei um violão, porque eu pensei, mano, só vai ser uma ida e uma volta, dá certo. Ainda tinha um voo direto saindo de São Paulo. Então foram 14 horas de voo. Na ida, eles revistaram o meu violão. Eles passaram uns paninhos pequenininhos assim que eles passam para saber se tem droga e tal. São vários tipos. A segurança é muito assim, muito. Para saber se tem droga, para saber se tem alguma coisa tóxica, para saber se tem pólvora. Vários testes são feitos antes de desembarcar, de despachar tudo. E eu lembro que eu tava sozinho, mas eu tava tranquilo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o aeroporto bonito e tal. Aí eu falei, pô, agora eu vou pegar o Cheirute. O Cheirute é uma van que você pega e te leva pra onde você for, assim. Tem vários destinos, os Cheirutes. E aí eu falei com o cara, falei assim, tudo bom? No meu inglês, disse CCA topzera. Eu nem fiz CCA, tá, gente? Não tô falando mal, desculpa. Era outra. Mas eu cheguei e falei, olha, eu quero ir pro Yad Hashmonah. É caminho para Jerusalém. Eu já tinha estudado todo o Google Maps. Façam isso. Quando você for para um outro lugar, você estuda toda a cidade. Porque se der alguma coisa errada, você sabe para onde ir andando. Então, eu estudei tudo, a saída do aeroporto e tal. Não tinha quanto iPhone tempo era. na época. Não tinha iPhone na época. Não tinha iPhone na época. Você não tinha. Eu tive que gravar tudo na minha cabeça. Porque eu não ia ficar imprimindo as coisas. Eu sou muito bom de memorização de lugares, coisas geográficas. Tipo eu. Igualzinho, idêntico, só que não. Eu ando de Google Maps aqui na minha própria cidade, vai. É uma vergonha, né? Uma pessoa dessa, pelo amor de Deus. Vou ali na Afonso Pena. A avenida principal. Aqui em Campo Grande tem uma avenida principal, que é Afonso Pena. Ela usa Google Maps para ir na Afonso Pena. Não exagera. Mas às vezes sim, pra saber a altura. Meu Deus, que terrível. Eu cheguei e o cara falou assim, olha, a van tá vazia e eu não vou te levar, não. Falei, nossa, que top. E era de manhã, de madrugada? Era de manhã. Tá. Menos mal, tava dia, claro, pelo menos. Tava dia ainda. Mas eu já pensei assim, caramba, primeiro strike, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a Israel. Welcome. E aí antes eu tinha ido trocar eu levei reais pra trocar lá. Porque me falaram que era melhor você pegar o shekel lá em Israel mesmo. Então o câmbio era melhor lá, levei, troquei e fiquei ali parado. Falei assim, mano, eu tenho que esperar o Cheirute chegar. Fiquei ali, daqui a pouco ele falou, eu vou embora, vamos, eu te levo lá. Vai ser 25 shekel. Falei, tá bom. Vai dar tipo 25 reais? Uhum. E aí eu peguei uma nota de 50 e nós fomos, ele chegou lá, ele falou assim, é aqui. Se não faz aqui, eu não ia saber. Fala sério, né, velho? Onde ele me largasse. Onde ele me largasse era o lugar que ele ia me largar. Tipo assim, velho.
E aí ele me largou, Tudo eu dei pedra. 50 pra ele. Ele me deu 3 moedas. Ele me deu 2 moedas de 20, ou de 10. De 10 e uma de 5. E Ou 5 de 1. Só que a moeda é Parecia um pequenininha. centavo. Parecia um centavo. E a de 10, que seria tipo 10 reais, tem moeda tipo 10 reais lá. É pequenininha, tipo de 50 centavos. Aí eu peguei, putz, primeiro calote já. Já cheguei os caras me roubando, mano. Que é isso, velho? Eu tava conhecendo a moeda ainda, né? 50, ganhou 3 E assim, moedas. cara, eu pronto. tinha estudado, mas tipo assim, quando você vê ao vivo, a foto não mostra exatamente assim, né? Falei assim, caramba, velho, já tomei um calote aqui, mas beleza. Aí eu entrei, falei assim, gente, aqui que é a Rashmaná, com o meu inglês topzão de novo. Aí falaram, é assim, quem é você? Eu falei, eu sou o voluntário Aldo. Ah, o brasileiro? Eu falei, é. Senta aí que daqui a pouco alguém vai vir te ajudar. Eu falei, tá bom. Aí veio uma outra voluntária e foi me apresentar o meu quarto, onde seria o meu quarto e tudo mais. Então, eu cheguei e fiquei assim, caramba, o pessoal fala muito rápido, me receberam bem. O brasileiro que morava lá, ele não estava lá, ele estava numa semana out, assim, ele estava fora, tipo umas férias, assim, porque ele já ia embora. Então ele estava aproveitando os últimos momentos dele em Israel. E a minha oração foi o seguinte, Deus, eu quero trabalhar como guarda, porque trabalha dentro do hotel, entendeu? Eu falei que eu queria ser guarda noturno, porque ficava dentro de uma construção, com ar-condicionado. E aí, o que eu falei, né, para o brasileiro? Eu falei, cara, será que eu não posso ficar no seu lugar? Porque vai ser mais fácil de você passar para mim a sua função, porque a gente fala a mesma língua, você vai poder me explicar melhor e tal. Ele falou, não, ótimo, eu vou falar com o meu chefe. E aí Como chamava esse brasileiro? Não lembro. Tá, porque eu só lembro do Doron. O Doron era o nome... Alguém já deve ter ouvido falar do Marechal Rondon. Marechal Rondon. E ele é o Doron. Marechal Doron. Ah, é? Doron. É a minha palavra, Tá. Doron. Entendi. Entendeu? Andou, E aí, andou. Doron era um cara super calado. Doron não falava uma palavra. Lalatô, Valdo. Qual que era a nacionalidade dele? Ele era judeu. Ah, judeu mesmo. Falava hebraico. Verdade. E inglês. Mas ele era bem na dele, assim, sabe? Então ele chegava, falava Lalatov, sentava, abria o laptop dele. Qual que eram suas armas pra guardar no Eu turno era, quando ele quando foi no te meu passar? treinamento, o chefe, né, da segurança chamava Gal. E aí Eu lembro Gal, das histórias dela começando a rir. Gal chegou e falou assim, Aldo, você vai ter um Peraí, equipamento pra Galo não é trabalhar. o mesmo nome do cara da falda lá, do chefão? É, Gal. Chocada. Tá, segue. Eu não choquei, eu falei assim, olha, igual o nome. Eu te falei. A mesma função. Ai, Rebeca, como Quase você é a mesma. perdida, hein? Nossa, não eu te lembrava. falei, olha, o nome do cara que era meu chefe lá em Israel. Gal. Que doido. Gal, Doron. Eram os caras. São nomes comuns, né? O que eu mais achei esquisito em relação a nomes, Israel, tipo João é que eu José. conheci uma menina chamada Daniel. O Daniel lá é multiuso, né? Você usa. Nasceu Daniel, não sabe nem o que é. Bota Daniel. Pode ser. Pode ser mulher, pode ser homem. homem, qualquer coisa. É um nome neutro, assim. Mas se escreve Daniel ou Daniel? Daniel. Dani. Daniel. Acaba com L mesmo. Com L. L, não L. Daniele. L, Daniel. Cheguei e fui ter o meu treinamento. E aí o Gal falou assim, olha, Aldo, teve um brasileiro que veio que nós tivemos um grande problema. Por quê? Porque antigamente vocês tinham um cinto, que vocês tinham uma lanterna, poderosíssima lanterna, e vocês tinham também um spray de pimenta. Só que esse brasileiro que veio, ele conseguiu passar o spray de pimenta no olho dele, teve que ir pro hospital, quase ficou cego esse miserável, e a gente excluiu o spray de pimenta do uso, Não principalmente tinha de brasileiros. Eu falei, bicho, para, não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Não é todo brasileiro que é maluco. O Aldo, mas foi esse mesmo rapaz que pegou o carrinho de golfe que a gente usa pra fazer a ronda e enfiou numa parede. Meu Deus. Então, por Brasileiros. favor, não quebre os carrinhos de golfe da gente. Falei, cara, calma, não é todo Gente. brasileiro que é barbeiro, assim. O menino foi pra lá e ele arregaçou tudo. E ele tinha vindo de Curitiba também, o ser Meu humano. Deus. Ainda bem que eu não conheci. Rapaz, o cara queimando o cara do futuro já. Tipo, eu nunca vi isso na minha vida. Tipo, vou queimar os caras que vêm do futuro ainda. Aí o cara fez muita besteira, sabe? Ai, Mas aí eu tinha uma lanterna poderosíssima,
Era desse tamanho a lanterna, devia ser umas 15 baterias lá dentro. E tinha luz. Só isso. Essa era a sua arma de guarda noturno. Minha grande arma. E eu ia e fazia ronda, né? Era um lugar bem grande, então eu tinha que ir de carrinho mesmo, porque a pé demorava muito. E aí eu fazia ronda, via se não tinha algum invasor, algum ataque terrorista. Eu ia parar o ataque terrorista. Daqui que eu fosse ligar pra alguém, mano, já tinha acabado. Então, teve uma vez que eu tava lá, né, trabalhando de boa. Aí chega Galo. Aldo, eu tô muito preocupado. Falei, que foi? Tem uma caixa na frente do Moadon. Moadon era a casa que era pros voluntários, não a casa pra morar. Era uma casa que tinha um computador pra gente acessar Facebook, que era o que tinha na época. O meu blog, que eu escrevi um blog, né, pra dizer como é que tava tudo, porque a ligação era muito cara. Era tipo 25 shekel, um cartão que demorava 3 minutos. Mano, é muito dinheiro. Eu preferia comprar de coisas. E aí eu liguei 2 vezes pro Brasil, liguei uma vez pra manhinha, no aniversário dela, e outra vez no Dia das Mães. E foi essa. Em 8 meses, 3 ligações. Mas foi suficiente. Pra você, né? Pra mim. Pra ela, já não sei. Eu postava fotos e vídeos quando a internet colaborava. E a gente tinha essa casa, o Moadon, que dava pra você fazer algumas refeições pequenas. Quando eu cheguei, era Páscoa, estava acontecendo o Pessar. Então tinha o pão asmo, que era um biscoito desse tamanho, assim. É tipo um creme cracker gigante. E sem manteiga. Ele não tinha gosto, não tinha sabor, sem sabe? Sal, sem manteiga. E aí eles colocavam uns potes, assim, bem grandes, de creme de avelã, tipo Nutella, pra poder encarar o negócio, porque não tinha gosto de nada. E os caras pensavam, pô, o cara vem de fora do país e tem que comer as comidinhas da gente, já é embaçado a gente que mora aqui comer. Imagina quem vem de fora. Então a gente comia com Nutella, ou algo semelhante. E aí tinha uma caixa na frente dessa casa, em cima de um sofazinho. Na caixa, mala parada, eles já acham que é bomba. Ele ficou doido, assim. Era uma caixa de aquele negocinho de esquentar pão, assim, um sanduicheiro. E aí eu olhei e falei, Gal, tá ali desde a hora que eu entrei, cara, no meu turno. Eu entrava às 22 horas e saía às 7 horas da manhã. Durante 8 meses, esse foi seu horário de viver. Eu demorei 1 ano e meio pra voltar pro fuso dos seres humanos normais e conseguir dormir direito, assim, e tal. Até hoje você não curte muito você curte muito a noite. Eu sou noturno, mas nem tanto. Pô, ficar acordado das 22 às 7 da manhã, que é isso? Bagunçou muito sua vida. E aí eu falei com o Gal, cara, aquilo dali tá ali desde sempre. Ele falou assim, ó, fica olhando aí. Fica olhando não, vamos lá embaixo pra gente ver isso junto. Ele pegou uma madeira gigantesca, assim, ficou de longe e levantou tipo a filme. tampa, assim. Falei, mano, que pressão. Aí de longe eu falei assim, Gal, tem uma sanduicheira aí, cara. Ele falou, será, Aldo? Será que não é um artifício dentro da sanduicheira? Eu falei, caramba. Eles são muito noiados. Não é fácil morar aqui, velho. E aí ele abriu e tal, olhou, viu que era uma sanduicheira, alguém tinha doado a sanduicheira para os voluntários usarem. Então, algumas situações assim aconteceram, sabe? Mas eu fui para Israel para poder ter uma experiência intercultural. Quem promoveu a minha ida é um amigo dos meus pais que estudou junto na faculdade em Recife, que é conhecido pela maioria das pessoas como René Terranova, que é, para mim, tio René. Então, o tio René falou assim, Aldinho, você não quer passar um tempo em Israel? Eu falei, quero. Eu poderia passar pelo voluntariado até 1 ano e meio, mas eu quis passar só os 8 meses para eu poder voltar para o Brasil e voltar para minha faculdade e concluir o meu curso. E aí, eu também teria um estudo bíblico lá, mas quando eu cheguei lá eu vi que não tinha nada, a escola bíblica tinha encerrado. Fake news. Não deu certo do jeito que a gente imaginava, ele até cortou relacionamentos com o local e tal, porque eles não estavam prometendo aquilo que eles estavam cumprindo o que estava sendo prometido, então eu fui o último brasileiro que fui por ele enviado para lá, nessa proposta de estudo bíblico. Mas para ir para morar, para ter uma experiência, já sei lá, valeu. você passar uns 6 meses, poxa, vale a pena, mas a experiência intercultural e geográfica de estudo teológico, para mim, valeu muito a pena. Porque eu conheci os lugares que a gente só via no quadro, que a gente via de slide. Então, quando eu voltei para a faculdade, que eu voltei a estudar geografia bíblica, eu falava assim, cara, esse lugar eu tenho uma foto aí que eu te mostrei, professor. Então, era uma experiência muito bacana. Seus professores nunca nem tinham ido e você tinha morado. Então,
você que é professor de geografia bíblica, vá Deus a Israel abençoe que vá. e tire suas fotos lá e veja, tire suas conclusões e aprenda com os guias lá, porque para ser guia, você tem que ser... é uma pós-graduação, é um mestrado, um tipo de mestrado que você faz para você ser guia em Israel. Eu voltei, o apóstolo René me convidou para morar em Israel, em Manaus. Eu passei 52 dias em Manaus. E foi uma experiência muito bacana. Eu trabalhei com ele lá. Ele falou que eu poderia ficar lá se eu quisesse. Mas eu queria terminar o meu curso de teologia. Eu queria concluir essa etapa na minha vida. Eu não queria deixar nada em aberto. E foi lá também, em Israel, morando em Israel, que eu conheci essa moça, linda e maravilhosa, numa ligação de Skype com um amigo nosso em comum. E depois disso ficamos amigos e eu voltei para o Brasil no final de 2010, ela também. E nos vimos em Curitiba, vários amigos em comum, menos a gente que não se conhecia. E depois de 2 anos de amizade, eu pedi a mão dela em namoro e a gente tá aqui fazendo um podcast agora. Daí você morou em Curitiba e depois se mudou para Campo Grande e aqui estamos. Isso, exatamente. Então, essa é a minha gente última cidade. Durou meia hora para você contar todas as cidades que você passou. E as experiências. Mas assim, eu sempre quis morar numa cidade. Eu sempre quis ter raízes em algum lugar. Apesar de não ter tido. Porque eu era um viajante do mundo. E aí, fora as viagens, eu tô falando dos lugares que eu morei, fora as viagens. Fazia 2... Eu voltei para morar na Bahia um tempo também. Eu morei 3 meses em Feira de Santana, porque eu fui estudar inglês com uma tia minha que tinha voltado de Nova York. Ela morou 31 anos em Nova York e tinha voltado para Feira de Santana para ficar com a minha bisavó. E eu fui morar com ela para praticar mais o meu inglês. Isso antes lá? Isso antes de eu ir para Israel. Então, de todo várias canto, idas e vindas, mas eu queria criar raiz em algum lugar e hoje eu moro em Campo Grande, graças a Deus. Sua casa, o cidade seu lar. Maravilhosa, né? Yes. Vamos para a próxima, então. Fora dos assuntos viajante. Quando foi que você decidiu ser pastor? Quando começou esse chamado, esse desejo dentro do seu coração? Como foi isso? Eu tinha 15 anos. Ai, tá chovendo, que delícia. Eu tinha 15 anos. E era uma época no Brasil que, na música, era David Quillan, Cirilo. Era essa galera, assim, de uma onda, assim, maravilhosa, assim, que surgiu no Brasil. Adoração extravagante. Adoração, chamada de adoração extravagante. Tinha Ludmilla Ferber também. O próprio Diante do Trono já estava muito consolidado, né? E eram as músicas que eu ouvia. E Cirilo ministrava muito meu coração. As músicas do Cirilo, cara... Foi na época que eu saí de Salvador... Fui para Curitiba, não tinha amigos, meu amigo se tornou Jesus, cara. Era o Espírito Santo. Então, de madrugada, eu ficava mal por ter mudado para Curitiba, porque eu não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada. Eu deitava no chão da sala, tinha um carpete na sala, a casa toda era carpete, porque Curitiba é muito frio. Eu deitava, botava o som baixinho e ficava ouvindo, sendo ministrado, chorando. E eu entrei numa fase da minha vida que eu não tinha entrado ainda, de mergulhar em Deus. Então, eu tinha ali de 14 para 15 anos. Só que aí eu ouvia tantas músicas dele que eu tava decorando já as ministrações, entendeu? Falei assim, mano, eu tenho que... Eu ouvia muito Poderoso Deus e eu já tava falando com o sotaque daquela mulher que fala Deus, de majestade, rei poder. Eu já tava falando com o sotaque dela. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar violão. Eu falei, cara, eu arranjei um violão. Falei assim, hoje eu vou aprender a tocar violão. Baixei na internet uma música que eu gostava, do David, que era Esconda-me na Nuvem. 4 notinhas. Fiquei ali a tarde toda, no final do dia eu tava tocando violão. Aquela música eu já tava tocando. Então, eu aprendi a tocar violão, ia pro meu quarto e ficava nos meus momentos de adoração sozinho. Eu lembro que teve uma época que eu já tinha terminado a escola, eu já tinha terminado o 3º ano, e meus irmãos ainda estavam no 2º. E o meu quarto ficava perto do quarto de Jefferson. E ele ficava assim, cala a boca! De madrugada. Deixa eu dormir! Eu vou pra escola amanhã. E eu lá chapando com Jesus, falava, Jeová, faz esse menino dormir. Eu não tava nem aí, assim, sabe? Então foi um momento muito gostoso. Naquele tempo, eu senti o Espírito Santo falando, você vai ser um pastor. E não era uma coisa assim que, eu quero ser um pastor porque é maravilhoso ser um pastor.
a vida do pastor é fácil. Não, nada disso. Eu sabia dos desafios da vida de um pastor porque eu era filho de pastor. Sou, né? Não morri. Sou filho de pastor. Eu via os amigos dos meus pais, os meus pais, tudo aquilo que envolvia a nossa vida. Eu falava assim, cara, é tenso ser pastor. E eu demorei muito para querer isso. Eu sabia que eu seria, mas querer, porque assim, todos os meus colegas de terceiro ano, eu via todo mundo fazendo vestibular para medicina, para direito, passando na Federal. Passar na Federal de Curitiba é um grande feito. E eu falava assim, cara, eu tenho que fazer algum curso. Cheguei a fazer vestibular para engenharia de produção madeireira. É um curso que tem só em Curitiba, pelo menos eu acho, na época tinha só em Curitiba. Você saía da faculdade já com o emprego pronto para trabalhar nos reflorestamentos que tinha ali em Santa Catarina. Eu falei, cara, você é engenheiro, não tem nada a ver isso comigo. Passei na primeira etapa, a segunda etapa era uma prova de matemática escrita. Você tinha que dissertar a prova. Se fazer conta é difícil, imagina dissertar matemática. Quem que inventou aquilo, meu Deus do céu? Era pra eu não passar. Eu falei assim, mano, horrível. A prova mais horrível que eu já fiz na minha vida. E aí, fiz vestibular também pra fazer faculdade de administração. Mas nada me agradava. Eu sabia que eu não estava fazendo certo. E aí eu falei assim, cara, eu não vou começar um curso, eu não tenho certeza. Então, eu dei um stand-by na minha vida. Dei uma pausa. Foi nesse período que, logo depois, eu entrei na faculdade Bethânia. Aí eu tranquei minha faculdade, fui para Manaus no meu segundo ano de faculdade. Isso já tinha dentro de você o ser pastor? Já estava dentro de mim. Aí foi quando eu comecei o ministério chamado FH, Filhos Aliançados pela Herança, que tratava filhos de pastores. Era um ministério focado em filhos de pastores e na chamada ministerial que nós temos, né? E eu fui nisso sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Começar o ministério me trouxe muitas experiências, boas e ruins. Eu fui muito traquejado nisso. E eu sabia que o que eu iria da minha vida era ser pastor. E eu fiz uma oração no meu quarto uma vez. Falei, Deus, se o Senhor quer que eu seja pastor, eu quero duas coisas. Eu quero curtir minha juventude e eu não quero ser pobre. Se o Senhor quiser, esse é o meu trato. Essa é a minha parte. Vamos fazer um trato? E daí em diante, depois dessa oração, eu vi vários milagres acontecendo na minha vida. Porque o que é que eu entendo? Eu entendo que um pastor estruturado ele consegue ajudar outros pastores. Ele consegue abrir caminho para outros pastores desenvolverem as suas chamadas. Então eu falei, cara, assim, eu não quero ser um pastor pobre, que não tem recurso, que não consegue desenvolver uma chamada ministerial que pode ajudar outros pastores. Porque eu vi muita coisa sendo filho de pastor. E eu decidi na minha vida que se eu fosse ser um pastor, eu ia ser um pastor que ia aproveitar a minha juventude, porque eu via muitas pessoas que se anulavam completamente, anulavam a vida pessoal, os gostos pessoais, para viver algo que lá no futuro, de repente, muita gente abria a mão do ministério para curtir aquilo que não tinha curtido. Então eu falei, olha, dentro da minha fé, dentro dos meus princípios, eu quero curtir a minha vida. E foi isso que aconteceu, cara. Eu viajei muito. Curti muito, conheci muita gente. Tudo provisão de Deus. Tudo provisão de Deus. Então, eu via muitos jovens da minha idade querendo comprar um carro e tal, e eu investi tudo em viagens e conhecer pessoas e ter experiências que hoje agregam em muito no meu ministério como pastor. Sim. Então, aí, fala pra gente 5 pastores que te influenciam muito no seu ministério, que te inspiram. Olha, 5 pastores. O apóstolo René, o meu sogro, o apóstolo Edmilson, o pastor Lucim, o pastor Marco Madalena e o Steven Furtick, que é um cara assim, eu quero que você entenda assim, influência e inspiração significa encaixotamento. Sim. É uma inspiração. Acho que as pessoas às vezes confundem isso. E alguns foram meus mentores. Até hoje eu tenho um relacionamento com os 4, né, primeiros que eu falei. Painho e Maninha foram os meus mentores iniciais, porque eles me apresentaram o Evangelho, me falaram quem é Jesus, entendeu?
Então, são os pastores primeiros da minha vida. Então, esses 4 homens... O pastor Lucinho me influenciou muito na questão de ser pastor de jovens, ser descolado e tal, entendeu? O pastor Marco Madaleno, ele, como um excelente gestor de ministério, ele é muito bom nisso, na questão de gestão e tal. Sim. Então, e o apóstolo Renê, nós tivemos sempre muita influência. Eu sempre tive muita influência por ele, até pelo relacionamento que ele tem com meus pais. É um amigo da família, me conhece desde bebê, fez o nosso casamento. Então, é uma pessoa que eu acredito que vai existir sempre na minha vida. Entendeu? E meu sogro, que é o meu pastor, que é meu pai, que é o meu líder, que é a pessoa que convive comigo. Então, não tem como esse homem não ser a minha inspiração, porque ele é inspiração para tanta gente e, obviamente, para mim. Então, ele me inspira tanto no ministério quanto na vida pessoal, como tudo que ele é como pessoa. Então, eu sou muito grato a Deus por fazer parte da nossa igreja. É uma igreja que tem pregado um evangelho verdadeiro, que ama vidas e que tem crescido muito e tem influenciado outras pessoas a não só continuarem, mas a não desistirem das suas chamadas e buscarem ao Senhor Jesus Cristo no centro das suas vidas e desenvolverem. Assim, a gente está com uma equipe aqui e eles estão vivendo a chamada ministerial deles. Eles estão me dando um suporte para que eu possa gravar esse podcast. Sim, porque eu acho que teve um tempo que as pessoas achavam que chamada era só para pregar, cantar e ponto. Não, eles são ministros, eles estão aqui. A gente tem mais de 20 ministérios na juventude. Sim. Das mais diversas áreas, né? E isso é muito legal. Eu sou muito feliz em poder abrir caminho para as pessoas servirem também. Porque alguém fez isso comigo um dia. Então, uma das minhas funções como pastor é abrir caminho para que as pessoas não só vivam o chamado delas, mas vivam o chamado delas de uma forma feliz. Que elas vivam felizes no chamado delas. Legal. Vamos agora para umas mais leves, mais engraçadinhas. O que te deixa irritado, além do trânsito? Porque o trânsito a gente já sabe, né, amado? Beloved. Olha, o trânsito me irrita. Vamos esperar que agora tá passando o trânsito, carro de som. Carro de som me irrita. A gente tá em 2021. Quem que usa carro de som? Pelo amor de Deus. Será que funciona ainda? Quanto que as pessoas pagam pra anunciar nisso? Vamos lá, vamos pras mais levinhas agora, mais rapidinhas. O que te deixa irritado? Além de trânsito. Porque esse trânsito a gente já sabe que te deixa irritado. Trânsito me irrita muito. Eu fico muito chateado com o trânsito. Transforma. As pessoas são horríveis dirigindo. Horríveis, são péssimas. Mas o que te deixa irritado além disso? O que me deixa muito irritado é crente safado. Nossa, crente safado. Sabe crente safado? Aquele cara que pensa que sabe de alguma coisa, mas não pratica nada. Aquele cara que é o fariseu dos dias atuais. Me irrita demais. Porque dá vontade de orar para acontecer o que acontecia lá no deserto, com aquele povo que não queria seguir a lei que Moisés tinha acabado de receber. Montou um bezerrinho de ouro, o chão se abriu e todo mundo... Foi fácil de resolver. O chão abriu e eles desapareceram. Olha que beleza. Mas não, eles continuam existindo. É terrível lidar com esse tipo de gente. Então, os fariseus atuais, para mim, são horríveis. E, principalmente, o que me irrita muito também é as pessoas não conhecerem a Bíblia e quererem conversar sobre ela e impor verdades delas em cima da Bíblia. Então, elas pegam aquilo que elas acreditam e dizem que aquilo é bíblico. Isso para mim é horrível. Então, me irrita muito as pessoas terem a Bíblia e não lerem a Bíblia, entenderem a Bíblia e se permitirem estudar a Bíblia. Então, você, seu horrível, pare de usar a Bíblia como argumento dos seus pecados, seu nojento. Qual foi o maior mico que você já pagou na sua vida? Conta um mico aí pra gente dar risada. Vários micos. Olha, tem um mico que todos nós já vimos juntos. O dia que eu arranquei Jonas do livro, da Bíblia. Lembra o dia que eu arranquei Jonas? Vocês lembram desse dia? Lembro. Assim, cara, eu tava tão... ainda fiquei também, eu tava tão assim... Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia. Que tinha um mural, assim, na igreja, no altar, que a gente construiu pra ser assim... Os livros da Bíblia, os 66 livros... E eu olhei e falei assim, o que é que Jonas tá fazendo aqui? Eu falei, mano, foi um momento de surto. Jonas não é um livro. Jonas não é um livro. Põe o take aí, se a gente falei, tiver. Gente, nós colocamos aqui o nome dos livros da Bíblia. Jonas não é um livro da Bíblia.
Quem fez Jonas? Jonas. Hã? Como isso? Pelo menos eu não conheço, né? Se eu tiver... Deve estar na Bíblia Católica. É sim? O profeta menor, não é não? Não lembro. Eclesiastes É? aí? É sim, né? Antes de Miqueias, segundo nosso professor da Escola de Fundamentos aqui. É? O construtor falou para devolver. Tem Eclesiastes, hein? Eu pedi para fazer como estava na Bíblia, mas essa é uma Bíblia mesclada. Como que eu arranquei Jonas da Bíblia? E eu fiquei, não tem mesmo, não tem. Falei assim, Eu falei, cara, aí eu fiquei assim, Jesus. mano, eu tô precisando de umas férias, porque não é possível. A pessoa arrancar um livro da Bíblia assim, o Senhor me perdoou. O duro é isso já hoje em fez. dia que os micos ficam registrados, né? Não Ficam é aquela história que registrados. só quem tava ali viu. Não, eu acho que esse mico já tá bom demais. Porque, tipo assim, mano, eu arranquei um livro da Bíblia, né? É. Foi muito terrível. Eu tentei suicídio, mas aí o Senhor tocou no meu coração. Fala sua comida predileta, o que você gosta de comer? O que tá na mesa. É muito bom. Ai, amado. Eu sou missionário, Rebeca. Vou Eu pôr, já- olha, vou quando- pôr carne com nervo pra você comer. A única tiro coisa o que ele não nervo. gosta. É. Mas, olha, teve uma viagem que eu fiz, Manaus. Eu era um missionário. Nossa Senhora. Eu fui pro interior de Manaus, 2 dias de barco. Você já andou de barco? 2 dias de barco na rede. Não era tipo, não era um Ônibus iate, não, sabe? Não era uma coisa maravilhosa, não era um Titanic, que não afundou, né? E Graças a Deus. era rede. Cada um tinha que levar sua própria rede, pendurar onde desse e ir. Eu fiquei com formato de rede, 2 dias numa rede. E aí, a gente chegou, fomos numa comunidade ribeirinha. E aí era Dia das Mães. Falei, ó, eles falaram assim, ó, eles prepararam uma comida especial. Quando você vem do sul do Brasil, qualquer região do Brasil, você fala assim, comida especial, passa na cabeça, churrasco. Passou na minha cabeça, pô, vamos fazer um churrasco. Com chimarrão. E aí, quando eu cheguei lá, era uma mesa grande, tinha uns panelões enormes assim. E era tudo de caldo. Fui na primeira panela, vi todo mundo se servindo. Primeira panela, eu coloquei a colher, que eu girei assim dentro pra ver o que tinha, porque era assim, o caldo e aqui embaixo estava a carne, assim. Eu girei, eu vi um crânio rodando dentro da panela. Falei, não é possível, é uma tribo canibal. Falei assim, ou é uma criança, ou é um macaco. Misericórdia. Falei, gente, tem um crânio aqui. Eles, Meu Deus. macaco. Meu Deus. Tipo assim, com a cara de, Uau, é a coisa pra mais vocês. especial que fizemos pra vocês. Falei, caramba, tem macaco. Meu Deus. Vou pra próxima panela. Gente, o que é isso? É paca. Falei, paca? Aquele bichinho bonitinho. Parece um hamster gigante. Próxima panela, tartaruga. Meu Deus. o que tá Próxima acontecendo? panela, peixe. O peixe já tinha acabado. Na minha vez. Obviamente, né? E aí, você comeu? Eu comi macaco, comi tartaruga, Não. comi paca. Macaco é bom. A tartaruga tava gorda, tava gordurosa pra caramba. A paca também é uma delícia. Então, Meu assim, Deus. uma experiência maravilhosa. Comida preferida. Aqui tem. Eu gosto muito de carne, eu gosto de sushi, eu gosto de massa, eu gosto de frutos do mar. Frutos do mar, pra mim, assim, é o suprassumo da comida do planeta Terra. Então, você quer me agradar? Frutos do mar. Amém. Último pra encerrar, o seu versículo predileto. Meu versículo predileto é um versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que esse, pra mim, é o versículo mais profundo que tem. Se só tivesse ele, não precisava de mais nada. Seria, assim, essa informação é a informação mais preciosa que temos. Sim. Deus amou a nós, pecadores, de uma forma tão grande que ele enviou o único exemplar que existia no universo para salvar a nossa vida, que era Jesus Cristo. E isso, para mim, fala muito. É um versículo que eu amo muito. E eu sempre penso assim, se tudo der errado na minha vida e eu morrer, eu vou acordar nos braços do meu Senhor. Então, Sim. eu sei que nós temos muitas aflições nessa vida, muitas dores. Mas quando a coisa aperta, eu penso, mano, se der tudo errado e eu morrer, eu vou pro céu. Então isso O que tranquiliza... pode dar mais errado do que a morte, né? Então, Só isso que não- tranquiliza o meu coração. Sim. Mas tranquiliza muito saber que eu não só vou vê-lo no céu, mas eu vejo suas obras aqui na terra. E ele disse que ele estaria comigo até a consumação dos séculos.
E ele está aqui nessa sala agora. Está no coração de cada um dos nossos voluntários que está aqui hoje, que são uma equipe maravilhosa, que eu amo tanto vocês. E a Bíblia, para mim, é um livro incontestável. Do primeiro versículo até o último. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Amém. Pode encerrar o seu podcast. Gente, eu vou encerrar o meu próprio podcast agora. Tive essa primeira conversa com a Rebeca. Ao longo do podcast, eu vou falando um pouco mais sobre mim. Vão ser diversos assuntos. Vão ter muitas tretas que eu vou trazer aqui, porque eu também gosto de treta. Assim, o mundo jaz na treta. E eu tô aí para isso. Então vamos trazer vários outros assuntos, outras pessoas para debaterem comigo assuntos atuais também. E eu te agradeço por ter ouvido até aqui. Desculpa ter sido longo. Se você ouviu, um joinha maravilhoso para você. E eu te encontro no próximo podcast relevante. Deus te abençoe. Até lá.